A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Então, vou começar com a propaganda, né? Hoje, 17h30, nós vamos estar nos reunindo para estudarmos a Bíblia. E vai ser um período muito gostoso, né? A expectativa de coisas que o Senhor tem para fazer, porque a palavra de Deus transforma, né? Abre os nossos olhos. Então, a gente tem muita expectativa das maravilhas que Deus tem. Então, se você ainda não se inscreveu, dá tempo, né? No final do curso, existe a possibilidade da escolha pelo batismo, mas aqueles que já foram batizados e quiserem fazer o curso também estão convidados para a gente poder ter esse momento gostoso. Bom, irmãos, então vamos para a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Eu vou ler em duas versões. Vou começar com a versão que eu acredito que a maioria dos irmãos tenham e depois eu vou ler na linguagem de hoje. Provérbios 24:10 diz assim: Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. E na outra versão diz assim: Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Hoje nós vamos meditar nessa palavra. Eu vou dar um minutinho para vocês lerem na versão de vocês, com bastante calma. É um versículo bem pequenininho. E nós vamos meditar de onde vem a minha força na crise. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Aqui nesse versículo nós temos duas situações, né? Nós temos uma situação externa e uma interna. A situação externa é a crise, né? E a crise pode se apresentar de várias formas. Pode ser uma tentação, pode ser uma provação, né? Que no mundo natural a gente chama de crise existencial, crise no casamento, crise financeira, crise de ansiedade, crise de pânico, crise na saúde. E de várias formas a gente passa por crises, né? Jesus Cristo já disse, né? No mundo tereis aflições. Então, as aflições, as crises fazem parte da nossa vida. Isso é um fato, né? E nós precisamos nos preparar para nós enfrentarmos a crise, passarmos por ela e como nós vamos ficar no final dela. Então, a preparação vem antes, para que durante a crise a gente não se mostre fraco e a gente não saia mais fraco ainda da crise. Né? Nós temos aqui, então, essa parte que é externa e a parte que é interna. Então, nós vamos falar sobre força. Hoje nós vamos falar de onde vem a minha força na crise, porque crise todo mundo tem, e a gente passa mesmo, né? E às vezes é uma crise atrás da outra que não dá nem tempo da gente se reerguer, mas nós temos uma fonte que nos fortalece, é isso que nós vamos estar estudando hoje, né? Existe uma condição que acontece no nosso mundo e no nosso corpo, que é a sarcopenia. Quem já ouviu falar na sarcopenia? Não? Quem é da área, né, de saúde aqui, quem tem os pais mais idosos já sabem, né? Já sabe. A sarcopenia é uma condição que acontece no nosso corpo pela perda da massa muscular, a perda da força física. Ela atinge principalmente o quê? Braços e pernas. E o que acontece? A gente perde a força. Então, os movimentos ficam mais lentos, né? Acontece mais na terceira idade, principalmente para aqueles que não se prepararam para chegar na terceira idade, né? Quem não gosta de exercício físico aí, ó, e jovens também, viu? Quem não gosta de exercício físico, temos que, né, fazer. Mas é uma condição que afeta
que enfraquece as pernas, os braços, e por causa dessa força muscular, a pessoa perde a autonomia. Perde a autonomia, isso também gera um fator emocional muito grande, porque vem a depressão, essa pessoa depende de outras pessoas, né? Então você imagina uma pessoa que sempre andou, perder as forças na perna, não consegue mais andar porque ela não fez o exercício, não se preparou para esse momento. Então a gente vai pegar da área de saúde essa palavrinha para a gente poder, então, estudar isso dentro da Bíblia. Porque nós estamos vivendo tempos em que existe uma sarcopenia espiritual muito grande. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas não estão se preparando para a batalha e estamos entrando na crise, fracos, e no final da crise a gente está pior ainda, né? A gente está acabado, né? Então a gente vai estar estudando sobre isso. Ela pode ser evitada, tanto naturalmente falando, quanto espiritualmente falando. E ela pode ser revertida também, é um quadro que pode ser revertido. Mas naqueles quadros mais graves, então tem a internação, os músculos estão tão fracos, o nosso coração é um músculo, né? Os músculos estão fracos e daí pode acontecer a falência também dos órgãos e daí a pessoa vai partir. Então é uma situação que acontece por falta de disciplina, por simples falta de disciplina. E nós temos na palavra de Deus muitas disciplinas espirituais que nós precisamos cultivar na nossa vida e nós não cultivamos. E a falta de busca dessas disciplinas, então, enfraquecem a nossa vida espiritual. Então, nós vamos estudar 3 personagens para que a gente possa entender melhor essa condição e também ver como que isso se aplica na nossa vida, né? Sobre o versículo que nós lemos, quem é fraco numa crise é realmente fraco, é muito claro aqui um pensamento. Se um homem se entrega no dia da angústia, ele revela a limitação da sua força ou da sua coragem. E o dia da angústia vem. Né? Se nós nos entregamos a esse dia, e é muito fácil desistir, é mais fácil desistir do que lutar, então nós revelamos a limitação da nossa força e da nossa coragem. Eu vou contar uma experiência para os irmãos, né? A gente sempre ouviu falar assim, a vida é muito dura, né? A vida é muito dura, a vida é muito dura. E um dia eu vi numa plaquinha, escrito assim, a vida não é dura, você que é mole. E eu peguei aquela palavra para mim, a vida não é dura, você que é mole. E sempre eu repetia, não, a vida não é dura, eu que sou mole, eu que sou mole. Não, mas eu não preciso ser mole para sempre, né? Eu sou forte, Deus me deu o espírito de intrepidez, de ousadia. E a gente precisa pegar essa palavra, né, e assumir, tomar posse dessa palavra para que a gente possa viver aqui a vida que Deus tem planejado para nós. Então, meus irmãos, se em algum momento você acha que a vida é muito dura, ela é dura. De fato, ela é. Mas nós somos mais do que vencedores, né? Você não precisa ser mole, eu não preciso ser mole. Então, vamos estudar. Vamos abrir a nossa palavra em Êxodo. A gente vai falar um pouquinho de 3 personagens. Então, assim, levando em consideração que os irmãos já conhecem os personagens, a gente vai pensar aquilo que a gente precisa para a gente poder seguir adiante. A gente não vai estudar a vida de cada um especificamente, né? Algumas pinceladas. Êxodo 17, 9. Vamos falar um pouquinho sobre Josué. Rapidinho, né? Josué. Êxodo 17, 9. A Bíblia nos fala assim, essa foi a primeira menção de Josué na Bíblia, né? Ele já estava lá, mas a primeira aparição de Josué foi aqui. 9 diz assim, então Moisés deu a Josué a seguinte ordem, escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Então quem era Josué? Josué era o ajudante de Moisés. A gente vê isso também lá na frente. Josué, ele era o ajudante de Moisés. Então, vamos lá. Josué 1. Hoje a gente, Bíblia, desembainhar a espada, né?
Vamos bastante Bíblia. Josué, ele era o ajudante de Moisés. Então a gente vê aqui que Josué, ele passou por muitas crises juntamente com Moisés, certo? Josué, ele passou pela crise no deserto, ele viu uma geração inteira morrer porque desobedeceu a Deus. Então ele passou pela fome, mas passou pela providência também, né? Ele passou pela sede, passou também pela providência. Ele passou por várias crises, né? A crise de relacionamentos, da desobediência. E aqui a gente vê que ele começou a aparecer na história numa crise de guerra. Né? Então, ele passou por muitas crises. Se a gente vê o que aconteceu com o povo de Israel durante a passagem pelo deserto, a gente vê que Josué, ele viu todas essas crises surgindo e ele passou por todas elas. E a Bíblia nos conta em Josué 1, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Então, Josué, ajudante de Moisés. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Então, ele entra na história, vivenciando todas as crises. Moisés chama para ele ser o chefe do exército para batalhar. E quando ele toma o lugar de Moisés na liderança, a primeira crise não, né? Mas a primeira questão que ele tem que vai acontecer com ele é o quê? Ele vai passar pelo Rio Jordão, assim como Moisés passou pelo Mar Vermelho, então ele vai passar, né? Então ali Deus já mostra para o povo que estava com Josué. E Josué, então, ele teve uma grande pessoa para se espelhar. Né? E aqui vai um primeiro pensamento. Com quem você tem andado? Com quem você tem se relacionado? São pessoas que vivem os milagres de Deus, vivem, né, na palavra do Senhor? Esse é um pensamento, porque quando você enfrenta uma crise, você quer estar com quem está perto de Deus, né? E quanto mais perto de Deus você estiver, você vai vencer a crise. Então, nós vemos aqui que Josué, ele se tornou o sucessor de Moisés na crise. Mas ele estava firme em Deus, porque ele viu os milagres de Deus. Ele conhecia Deus. Josué manteve a sua fé no plano de Deus. Foram anos de treinamento e presença clara com a manifestação do poder de Deus. Anos, mais de 40 anos, vivendo a manifestação do poder de Deus, sabendo o que estava acontecendo e com os olhos fitos na promessa de Deus. E Josué entra nesse cenário. Ele entendia o propósito de Deus e ele se manteve dentro do plano de Deus. Moisés saiu do Egito com a promessa da terra prometida, mas não foi Moisés quem guiou o povo, foi Josué. A promessa foi dada lá para Moisés, mas Josué quem liderou o povo até chegar na terra prometida. Então aquela promessa não acabou com Moisés, ela prosseguiu. E Josué sabia dos planos do Senhor e ficou firme nos planos do Senhor. E a gente vê aqui que quando Deus chama Moisés, lá no verso 7, ele fala assim, Josué, no verso 7 ele diz assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem
e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Ele recebeu essa palavra do Senhor e ele seguiu as instruções do Senhor. Ele tinha um relacionamento com o Senhor, porque quando a gente vê a vida de Josué, a gente vê que Deus se revelava, Deus dava a estratégia, Deus falava com ele, e ele seguia aquela estratégia e ele era vitorioso em tudo que ele fazia. E no fim da vida também, ele permaneceu firme no Senhor. Vamos lá? Josué 23. Josué 23. A partir do verso 14, diz assim: Josué chama o povo, para conversar, e ele vai instruir o povo. E ele fala: agora, o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo e não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinham prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor, seu Deus, mandou que cumprissem. E logo não ficará nenhum de vocês nessa boa terra que ele lhes deu. E Josué termina falando lá no capítulo 24, verso 14. E eu acho muito lindo porque ele já tinha chamado o povo e já estava chegando a hora da morte dele. E ele fala assim, olha: portanto agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Verso 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Isso na hora da morte, ele ainda escolheu servir a Deus e projetando para o futuro, Eu e a minha família serviremos o Senhor. E o verso 31 fala assim: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram, os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Essa é uma palavra muito importante, A gente já estudou sobre isso várias ocasiões, isso é sempre falado. Naquela época, o que tinha era a tradição oral, antes da gente ter os manuscritos. Então, a palavra de Deus ela era passada de geração em geração. Os pais falavam para os filhos, as festas eram realizadas. Deus colocou as festas para que toda vez que festejassem, todos que participassem, eles teriam entendimento. Por que a gente está comemorando a Páscoa? Foi porque nesse dia houve a libertação do povo de Israel. Por que a gente está comemorando essa festa? Então, ali era feita a tradição oral. Então, era dessa forma. E a Bíblia deixa bem claro. Enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel, o povo permaneceu firme. Então, a gente vê aqui duas situações claras. Uma, Moisés viveu milagres. Josué viveu milagres. Mas chegou um tempo em que os líderes não viveram milagres. Eles só contavam as histórias desses milagres. Enquanto eles ainda contavam as histórias, o povo seguia a Deus. Mas em algum momento da história eles pararam também de contar. Quem é você nessa história? Quem sou eu? Quem somos nós? Nós vivemos os milagres de Deus ou nós contamos os milagres que os nossos pais viveram? Ou você nem conta mais os milagres? Quem somos nós?
Isso é fundamental. Porque a partir do momento, enquanto nós vivemos os planos de Deus, enquanto nós estamos olhando para o alvo de Deus, então ali nós estamos nos fortalecendo no Senhor. Quando nós só contamos as histórias que os nossos pais viveram, nós não estamos cultivando esse relacionamento, nós estamos contando as histórias. Mas a partir do momento que nós paramos de contar e não vivemos, os nossos filhos também, eles não conhecem ao Senhor. Nós temos grande responsabilidade, né? Não só para os nossos filhos, mas na busca do relacionamento também. Então, duas coisas que nós podemos tirar desse contexto, né, que eu vou salientar hoje, né? Com quem você tem andado? Você tem andado com aqueles que vivem os milagres de Deus, ou aqueles que conhecem, ou aqueles que não vivem e não conhecem? E quem é você na sua história de vida? Você é alguém que vive os milagres de Deus, ou conta histórias? Ou não vive e não conta as histórias de um Deus maravilhoso? São duas coisas que nós precisamos, porque isso interfere na nossa força, né, na luta, para a gente poder viver as crises que aparecem. Então, vamos para um próximo personagem. Vamos para Jó. Vamos falar de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2. Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vocês conhecem a história de Jó, né? Como eu falei, a gente vai estar dando pinceladas que é para a gente poder tirar o que a gente precisa para aplicar dentro dessa palavra sobre a nossa força espiritual. Então, Jó diz assim, capítulo 1. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. No verso 8, aparece Deus falando com o diabo, né? Você notou meu servo Jó? Meu servo Jó. No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aqui, então, só para relembrar a história, né, de Jó, o que acontece? Nos 2 primeiros capítulos, a gente vê, né, que o diabo se apresenta para Deus, aparece, né, e Deus fala assim, olha, você vê meu servo Jó, como ele é fiel, temente, não tem ninguém honesto como ele é. E daí o diabo fala assim, mas também, né, o Senhor dá tanta coisa boa para ele. Deus fala, tudo bem, pode tocar em todas essas coisas, mas não toca na vida dele não. Você vai ver que no coração dele ele não vai pecar contra mim. E daí vai lá o diabo, o que acontece? Ele perde todos os bens materiais, ele perde os filhos, né? Perde, então, só fica a esposa, né? Perde a família, todos os filhos, perde os bens materiais, perde a fonte de alimento dele, né? Os jumentos, os gados, tudo que ele tem, então ele fica pobre. E ele, quando recebeu a notícia de tudo isso, o que ele fez? Adorou, né? Quem nunca ouviu? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Aí o diabo se apresenta de novo e Deus fala, tá vendo? Você viu meu servo Jó, como ele é um servo fiel e temente e o coração dele é sincero? E ele falou, mas também, né, Deus? O Senhor sustenta ele, né? Ele, então tá, pode, toca nele então, mas não tira a vida. E daí veio uma doença daquela bem triste, né, no corpo dele, que ele foi rejeitado por seus servos, pela esposa, ele sofreu a dor da carne, sofreu a dor no seu íntimo. E aí, nesse contexto, quem é que aparece? Os amigos de Jó, né? Os famosos amigos de Jó. E a Bíblia fala que eles passaram 7 dias em silêncio ali, eles foram consolar Jó e ficaram 7 dias em silêncio. E Jó fala que o melhor momento foram os 7 dias de silêncio, porque quando eles abriram a boca, aí as coisas começaram a dar errado. Por quê? Aí a gente vai lembrar de um outro conceito aqui, né? Vocês lembram que lá no início, Josué
Moisés passa as instruções, Josué segue e ele fala: se vocês fizerem tudo o que está na lei de Deus, ele abençoará vocês. Mas se vocês desobedecerem, ele amaldiçoará vocês. E os amigos de Jó, eles chegam num contexto, eles eram amigos que eles não tinham um relacionamento com Deus. Mas eles conheciam a Deus porque eles obedeciam às leis de Deus. E essa lei que eles obedeciam, esse relacionamento superficial, que é muito presente no Velho Testamento, era uma fé de contrato. Já ouviram falar esse termo? Era a velha aliança. Era uma fé de contrato. Como é que era a velha aliança? A velha aliança era baseada nos mandamentos. Então, você obedece os mandamentos e Deus te recompensa na medida que você obedece a esses mandamentos. E daí se colocou na mente de todos aqueles que ouviram essa palavra, essa fé, uma fé contratual, que é o que eu faço a minha parte, Deus vai fazer a dele. Então, no Velho Testamento, a gente vê muito isso, né? E muitos cristãos vivem a fé de contrato da velha aliança. Se eu fizer minha parte direitinho, eu vou ser abençoado. E no livro de Jó, a gente vê que Deus já tem... É uma coisa assim que eu acho linda na palavra de Deus. Ele é didático, né? Ele é muito didático, porque ele vem preparando o nosso coração para a nova aliança. E qual é a nova aliança que a gente ganha em Jesus Cristo? A nossa fé não é de contrato. A nossa fé é uma fé de relacionamento, é uma fé de amor, que ela tem base no relacionamento e na graça de Deus. Então, qual era a história dos amigos de Jó? Quando eles abriram a boca para falar, eles falaram: Jó, com certeza você pecou. Porque para você estar vivendo todas essas coisas ruins, é porque você pecou. Você tem culpa de tudo que você está vivendo. E toda a narrativa de Jó, ele falando: gente, eu não tenho culpa. Vocês não estão entendendo, eu não entendo por que Deus está permitindo que eu passe isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não tenho culpa. Eu não desobedeci uma regra, eu não fiz nada de errado, eu não tenho culpa. E os amigos de Jó lá: não, com certeza você tem culpa sim. Porque você deve ter pecado no seu coração, na sua mente, você pecou e tudo que você está colhendo você é resultado do seu pecado, porque Deus castiga aquele que faz alguma coisa errada. E ele tentando convencer os amigos: gente, mas eu não pequei, vocês estão me incomodando porque eu não pequei. E o relato de Jó é todo esse. Por quê? Os amigos de Jó não tinham um relacionamento com Deus e Jó tinha, né? Tanto que Jó tinha um relacionamento com Deus que no céu Deus falou: olha o meu servo Jó, eu tenho certeza, Satanás, você vai tocar nele e o coração dele não vai pecar contra mim. Era a fé. E Deus já conhecia o coração de Jó. Os amigos, então, de Jó, eles enfatizaram o sofrimento de Jó. Jó sofreu? Sofreu. A gente sofre. Mas o enredo da história não era o sofrimento, mas era a fé. A fé que Deus conhecia, a fé de Jó e o coração de Jó. E os amigos estavam levando para o lado do sofrimento, porque o sofrimento era resultado de alguma coisa errada que Jó tinha feito. Essa é a fé contratual. Muitos de nós achamos que é exatamente isso que acontece na nossa vida. Se a gente fizer tudo certinho, não vou passar por nenhuma crise. E quando eu passo, o que eu faço? Puxa, Deus, e a sua parte do contrato? O Senhor não prometeu que se eu fizesse tudo certinho, obedecesse, eu ia herdar o melhor dessa terra? Eu fiz a minha parte. E a sua parte do contrato, Deus? Cadê? Me abençoa. E daí começa a querer travar ali um problema com Deus, uma batalha com Deus. Mas a questão aqui era a fé. Deus já estava mostrando, a fé era o foco. Então, nós temos aqui alguns pontos para a gente poder, tirar dessa história. Primeiro, a primeira coisa que a gente pode, qual a atitude de Jó? Primeiro, ele levou os seus porquês para Deus.
Ele questionou, mas ele não pecou contra Deus. Ele questionou, e nós podemos questionar a Deus. Ele é nosso Pai, nós podemos ter os nossos porquês, faz parte. Deus nos fez assim, mas ele não pecou contra Deus, ele não se voltou contra Deus. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que nós podemos ver, ele não foi abalado na sua fé. Jó não foi abalado na sua fé. Vamos em Jó 19. Jó 19, no verso 25. Ele diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, em algumas versões, que o meu redentor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Aí eu vou destacar a parte que eu mais gosto desse texto. Ele não será um estranho para mim. Isso é relacionamento. Isso é relacionamento, né? Reconhecer a Deus, a gente só reconhece quando a gente tem um relacionamento, né? E eu vou dar um exemplo assim muito simples. A gente pode ouvir falar coisas grandiosas de pessoas maravilhosas, mas se você nunca foi apresentado e não conheceu, ela pode estar aqui no meio da multidão, que você não vai reconhecer, você não vai saber quem é, porque você só ouviu falar. Mas quando você vive um relacionamento, a pessoa vai estar aqui e de longe você já vai olhar e já vai dizer: eu reconheço, sei quem é essa pessoa. Não, eu conheço sim. Você reconhece. E Jó, ele disse com todas as letras: eu reconhecerei. Quando eu estiver com Deus, eu o reconhecerei. Como tem sido o nosso relacionamento? Superficial ou um relacionamento de proximidade com Deus? Se o Senhor aparecer na nossa vida, nós vamos reconhecer o Senhor? Porque Ele pode aparecer no meio de uma provação. E nós vamos ter que reconhecer, não, isso vem de Deus. É uma tempestade, e o pastor pregou sobre as tempestades. Existem tempestades que são levantadas pelo Senhor com propósito. E quando essa tempestade surgir, você vai reconhecer: Deus mandou essa tempestade, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, né? Ou você vai só falar: Deus, mas por que Deus? Como os amigos de Jó, né? Por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo direitinho na minha vida, por que eu estou passando por isso, né? E lá no fim do texto, vamos lá em Jó 42. Aí o que acontece, né? De lá para cá, Deus se manifesta para Jó. Jó teve realmente um encontro com Deus. E Deus, do meio de uma tempestade, que a Bíblia fala, Deus do meio de uma tempestade, então Deus fala com Jó. E ali Deus mostra todo o poder dele, toda a misericórdia dele. Deus se apresenta para Jó. Deus não responde uma pergunta de Jó. Deus não responde. Deus não diz: Jó, você passou por tudo isso, porque lá no início aconteceu isso, e eu disse que você era um servo bom e fiel. Não, ele não falou, ele não respondeu. Nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão no monte de cinza. Ele reconheceu a presença do Senhor. Ele se rendeu a Deus. E ele não questionou mais a Deus. E ele não falou: tudo bem, Deus, o Senhor falou tudo que o Senhor queria falar, mas eu só queria que o Senhor respondesse o meu porquê. O meu porquê.
Não, ele se rendeu à presença de Deus. A presença do Senhor foi suficiente para Jó. Nós precisamos ter em mente que quando nós passamos por uma crise, nós queremos resposta ou queremos a presença de Deus. Isso é relacionamento. Quantos preferem respostas e quantos preferem presença? Porque a presença de Deus é tudo que a gente precisa. É como o ar que nós respiramos. Mas muitos estão tão preocupados em entender os porquês que não procuram a presença. E a presença de Deus, que pode aliviar o nosso coração e dissipar todas as preocupações da nossa mente, ela é trocada porque a gente prefere respostas. E as respostas são superficiais, né? Fazem parte de um relacionamento superficial. Então, a gente precisa entender que o relacionamento com Deus é mais importante. E Jó teve esse relacionamento com Deus. Tanto ele teve que no final Deus declara para os amigos de Jó: vocês não falaram a verdade ao meu respeito, como o meu servo Jó falou. Vocês imaginam, né? Quando você lê a história de Jó, os servos de Jó falam tanta coisa bonita, mas tanta coisa bonita que a gente fica assim, gente, mas isso é lindo demais. É verdade. Isso é verdade. E no final Deus fala: vocês não falaram a verdade ao meu respeito. Mas por quê? Porque eles não falaram do que eles conheciam. Eles não conheciam a Deus. Eles falaram e repetiram coisas porque eles ouviram seus antepassados falar e repetir. Mas eles não falaram nada do que eles viveram. E falaram com uma autoridade ainda, colocando a culpa em Jó. E não falaram nada do que eles viveram, porque eles nunca tinham vivido aquelas experiências. Eles falaram da boca para fora. É a fé contratual, né? E muitos de nós estamos vivendo uma fé de passar a mensagem adiante, mas sem viver a mensagem que nós estamos passando. Então, com quem você tem andado? Quem você tem sido? Você tem procurado mais as respostas ou você tem procurado a presença de Deus? Porque a presença de Deus, ela é suficiente. Ela tem que ser. Em Salmos 31 fala que Deus nos protege com a sua presença. É com a presença dele que nós somos protegidos. E esse é um texto muito forte, né? Quando a gente está passando pela angústia, o que a gente quer? O consolo do Espírito Santo. E o que é o consolo do Espírito Santo? A presença dele. Bem-aventurados aqueles que choram, porque esses serão consolados. Consolados por quem? Pela irmã Rízia? Pela Shalomi? Não, é pelo Espírito Santo, que é esse consolo que alivia a alma da gente. Não existe palavra humana que pode arrancar o sofrimento do nosso coração. Só a presença de Deus. Então, meu irmão, vou fazer a pergunta de novo. Você tem procurado os porquês ou você tem procurado a presença de Deus? E vamos para mais um personagem bíblico. Vamos lá. Salomão, né? Quem conhece a história de Salomão? O homem mais sábio do mundo. 1 Reis 2. 1 Reis 2. No verso 2, o que aconteceu ali? Não vou contar a história de como se deu a ascensão de Salomão ao trono. Os irmãos, né, vão ler a Bíblia. Mas lá, Davi já estava morrendo. E quando estava chegando perto do dia da morte, o que ele fez? Ele chamou Salomão e falou assim, Salomão, verso 2. Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que você for e em tudo que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos meus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma.
Quem está passando isso? Davi falando para Salomão. E em muitos textos de Provérbios, o que Salomão fala? Ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Ouve a instrução do teu pai e da tua mãe. Porque Salomão, ele era um filho que ouvia a instrução do pai e da mãe, né? Quando a gente vê lá Absalão e o outro filho, que me fugiu o nome agora, né? O segundo depois de Absalão, a Bíblia fala que Salomão não repreendeu nenhum dos dois. E todos os dois se levantaram contra Davi, para poder tirar o trono dele. Salomão não se levantou contra Davi, ele foi escolhido, né, por rei, tinha uma promessa para ser o rei, e ele sentava e ouvia a instrução do pai e da mãe. Né? E aqui, então, Davi dá essa instrução. Obedeça, obedeça. Obedeça as leis e tudo te correrá bem. Obedeça as leis e tudo te correrá bem. Porque na didática de Deus, era isso que ele queria. Incutir no coração, nas tábuas do coração, a palavra dele. Para que a partir dessa lei, pudesse se estabelecer um relacionamento. Vamos ver. Aí nós temos também o que aconteceu. Deus, então, ele deu sabedoria. Numa noite, Salomão, então, teve um sonho e Deus se revelou para ele no sonho. Mas vamos lá, capítulo 3, verso 3. Então, uma paginazinha para frente, né? O que acontece aqui? A palavra deixa bem clara. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares no monte. Nós já vemos aqui que Salomão amava, sim, ele amava a Deus, e ele é um dos que mais fala sobre temer a Deus, o princípio da sabedoria é temer a Deus, ele fala sobre obedecer às leis de Deus, mas ele não obedecia às leis de Deus. Verso 5. Naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? 9. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. 11. Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você me pediu. Darei a você sabedoria, inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu durante toda a sua vida. Você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Então a gente vê que próprio Deus fala: obedeça as minhas leis, obedeça, porque na didática de Deus, Deus já estava preparando o povo dele para o tempo da graça, para a nova aliança. E o que aconteceu? Né? Salomão, ele teve uma crise, a crise de existencialismo. Né? Quando a gente vai lá para Eclesiastes e a gente vê tudo é vaidade, tipo, viver para quê? Nossa, qual é o sentido da vida? É a crise do existencialismo. Então a gente vê, Josué passou muitas crises, luta, fome, sede. Jó passou a crise da doença, do sofrimento, né? E Salomão, a crise do existencialismo de um reino pacífico. Ele não tinha nada para fazer, ficava pensando na vida assim, né? E teve aquela crise: nossa, mas a vida não tem sentido, para que essa vida? A vida é isso, olha, tudo passa, um dia é igual ao outro, e ele vai tendo essa crise do existencialismo, né, que muitos nós temos. Qual o sentido da minha vida? Para que eu existo? Para que eu fui criado? Né? Isso já se passou, os adolescentes, então nessa época a gente tem bastante, né, a crise do existencialismo, mas até hoje a gente tem também às vezes, né? Por quê? Ai, por que eu cheguei assim, tô assada, né? Isso acontece. E daí ele teve uma crise de existencialismo. E a gente vê, então, lá em Eclesiastes, vamos lá para Eclesiastes 12. No verso 13. Eclesiastes diz assim, capítulo 12, verso 13. De tudo o que foi dito sobre essa crise que ele meditou, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados.
Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então ele chegou à conclusão sobre temer a Deus e obedecer. Mas ele não obedeceu. Ele chegou numa conclusão racional. Mas ele não obedeceu a Deus. Tanto que ele era o reino que mais tinha, né? Das 1000 mulheres que ele tinha, cada uma adorava um deus e ele levantou vários altares para todos esses deuses. E ele morreu longe do Senhor. A Bíblia fala que ele morreu longe do Senhor. E tanto desobedeceu a Deus, mesmo na sua grande sabedoria, tanto desobedeceu a Deus que ele perdeu o reinado dele, né? O próximo filho dele, que era Roboão, que poderia reinar as 12 tribos de Israel, Deus tirou, ele ficou com 2 partes e deu as outras 10 para um outro rei poder governar. Então, a promessa não se cumpriu, né, que Deus tinha feito para Davi. Se você me obedecer, você sempre vai ter um descendente no trono. E só por causa dessa promessa que ele fez para Davi, Salomão não perdeu o reino todo. E um descendente continuou no trono, que foi Roboão e depois outros reis, né? Mas por causa da promessa que fez para Davi, não para Salomão. Porque Salomão desobedeceu e morreu longe do Senhor. Então nós vemos aqui esses 3 personagens, né? Que decidiram como queriam viver a vida e decidiram o seu relacionamento com Deus. Josué e Jó, eles eram sinceros no seu relacionamento com Deus. E Salomão, apesar da grande sabedoria, não. Ele desobedeceu e ele se afastou de Deus. E daí a gente vai para uma parte prática, antes que a gente chegue à conclusão, né? Mas que nós precisamos pensar, né? Como nós temos vivido a nossa vida, a nossa força, ela vem da onde? Da onde vem nossa força? Né? Eu gosto de usar no discipulado a seguinte expressão. Dizem que entre o céu e o inferno existe uma diferença de 20 centímetros. Já ouviram essa, né? 20 centímetros, ó. Da cabeça até o coração tem 20 centímetros, né? Se a palavra do Senhor, ela para aqui, e ela não gera frutos aqui, é a mesma coisa que nada. Né? Entre o céu e o inferno existe uma diferença muito pequena. E como você tem escolhido viver a sua vida? Perto de Deus ou longe do Senhor? Né? Então, o que nós aprendemos com essas 3 histórias? Relacionamento com Deus é a fonte da nossa força para vencer qualquer crise. É a fonte da nossa força, o relacionamento com Deus. Vamos abrir em 2 Timóteo 2, 3 e 6. Segunda Timóteo 2, o verso 1. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar à presença de muitas testemunhas. E entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Verso 3. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você aprenda todas essas coisas. Aqui é aquela base do relacionamento. Existe um Deus, existe um plano, né? E aqui compara o soldado que tem essa visão, ele não se envolve com as coisas dessa vida, porque o nosso alvo é outro. Né? Nós somos estrangeiros nessa terra, nós temos um outro alvo. E o nosso relacionamento como soldado e o general tem que ser um relacionamento, né? De guerra, né? De guerra, mas de obediência principalmente, que esse é o tema, né? Principalmente de obediência. O atleta que toma parte na corrida não recebe o prêmio se não obedecer.
obediência também, né? Então a gente tem que ter esse relacionamento. Moisés, quando ele dividiu o Mar Vermelho e chegou do outro lado, a Bíblia fala, né, que ele cantou um cântico, e o cântico é: o Senhor é minha força, e o meu cântico ele tem se tornado a minha salvação. Êxodo 15:2. Salmos 28:7, Davi: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. E Deus nos dá armas para que nós possamos vencer essa batalha. Vamos abrir em Efésios 6. Essa é a armadura de Deus. E essa armadura, ela fala sobre as armas de defesa que Deus nos dá e as armas, né, de ataque que Ele nos dá também. Mas o mais importante dessa armadura que Deus nos dá para nós enfrentarmos a guerra é a decisão, que é você quem tem que tomar essa armadura e vestir. É a decisão de tomar a armadura e vestir. Essa é uma decisão pessoal, né? Você quer enfrentar a crise e sair vitoriosa? Deus te oferece as armas de guerra, as armas de defesa, as armas de ataque. Mas se você não vestir essa armadura através de um relacionamento com Deus, você vai sair enfraquecido dessa guerra. Efésios 6:10. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, e recebendo a força do seu grande poder. Ele é a nossa fonte de força. Vistam-se com toda a armadura, vistam-se, né? É imperativo, vocês vistam toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus te dá. Peguem, imperativo, a armadura que Deus dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir. Resistir é o quê? Manter a posição aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, que é o resultado da vitória, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Quem é a verdade que liberta, né? Jesus. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. A fé aqui entra, assim como entrou com Josué, com Jó, a fé, ela entra. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus, a nossa arma de ataque. A palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem. Então a gente vê que o relacionamento com Deus é o que nos fortalece. A palavra de Deus é a arma que nós temos de ataque. E a fé é a nossa arma de escudo, né? E quando a gente vê lá em Hebreus 11, os heróis da fé, a Bíblia lista todos os heróis da fé. E ele fala assim, todos esses, eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Por quê? Né? O que nós temos que podemos vencer o mundo? A fé. A fé. Nós podemos vencer o mundo a partir da fé. 1 João 5, para a gente ir caminhando para o final. 1 João 5. Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Aí vem a diferença do que a gente falou, da velha aliança para a nova aliança. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vemos aqui a diferença, né? No Velho Testamento, aquela fé, né, que você era recompensado porque obedecia. E aqui a gente vê
Deus manda a gente obedecer, mas esse relacionamento não é mais um relacionamento de contrato, mas é um relacionamento de amor, um relacionamento pela graça, né? Então nós vemos a diferença. É necessário ter um relacionamento de amor, um relacionamento de obediência, mas a obediência não formada naquela recompensa que eu quero receber, mas formada na presença de Deus, porque é isso que nós teremos. Tudo vai passar, né? E lá no céu a gente não vai ter bens materiais, a gente não vai ter a melhor casa, o melhor carro, a gente só vai ter o quê? A presença do Senhor. E se essa presença não nos satisfaz aqui, qual é o nosso alvo? Se essa presença não é a busca da nossa vida aqui, qual é o nosso alvo? Né? Qual é o nosso alvo? Para que a gente está vivendo? A gente vive para reconhecer a Deus quando nós estivermos na presença do Senhor. Né? Esse relacionamento é o que vai fazer com que a gente reconheça a Deus na presença do Senhor. E há muito mais para aqueles que buscam um relacionamento, né? Há muito mais. E eu vou ler 3 textos para a gente poder, então, encerrar. Efésios 1, para vocês anotarem que é a fonte da nossa busca de força. Efésios 1, do verso 17 até o 20. E peço a Deus, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Né? Nós temos essa força, a força que vem do Senhor. Efésios 3. É uma paginazinha para frente, a partir do 16. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É o poder de Deus em nós que nos fortalece. É esse poder que vem da nossa união com Cristo que nos faz viver. E mais um texto para a gente poder encerrar, que é Isaías 40. E esse é um texto para a gente poder relembrar, né, que é um texto muito falado. Mas para aqueles irmãozinhos que já cansaram da batalha, que estão fraquinhos, porque é muita luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, atrás. Parece que a gente, quando levanta para dar uma respirada, aí entra numa outra crise, e levanta para dar uma respirada e vem, né, outra, né? Então, a gente vê aqui, olha, Isaías 40. Pega essa palavra no seu coração, meu irmão. Lembre-se, Jesus é a fonte da nossa força. Jesus é a fonte da nossa força. Né? E se nós não queremos sair mais fracos de uma crise, nós precisamos da presença dele, antes, durante e depois. Isaías 40, 27, 31. E a gente vai fazer aqui um exercício. O exercício é o seguinte, aqui ele fala povo de Israel, mas você vai falar o seu nome, e nós vamos ler aqui, juntos, e você vai falar o seu nome, para a gente poder pegar isso aqui como uma promessa de Deus e levar no nosso coração.
Eu vou ler uma vez. Ó, povo de Israel, por que você se queixa dizendo o Senhor não se importa conosco? Né? E nós vamos ler juntos. Irmão do Jonathan. Ele não está aí. Ia pedir para colocar aqui para a gente ler na mesma versão, porque a minha versão é outra, mas você vai usar e você vai ler na sua versão, independente qual seja. A gente vai ler do 27 ao 31 e você vai dizer o seu nome, tá bom? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Shalomi. Cadê, irmão? Só tem Shalomi na igreja. Só saiu meu nome. Eu vou até tirar aqui. Você fala bem forte. Lê em voz alta para você pegar essa promessa. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Shalomi. Por que você se queixa dizendo... Vamos, irmãos. O Senhor não se importa comigo. O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que você não sabe? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Leva essa palavra no seu coração, faz esse exercício em casa, né? Escreve num lugar que você possa e chama a sua atenção, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, o povo de Israel é aquele povo só que viveu lá no Israel. Não, você hoje é o povo de Israel pela nova aliança. Essa palavra é para mim, é para você. Então, quando você lê, você pode trocar o povo de Israel pelo seu nome para você poder aproximar essa promessa do seu coração. Porque senão, na nossa razão, a gente vai ler sempre um livro histórico. A gente nunca vai ler as maravilhas que Deus tem para a gente, né? Se a gente só lê, foi para o povo de Israel, foi para o povo... Não, você é povo de Deus, é sacerdócio real, povo santo, escolhido, né? Então, leia essa palavra, anote, medite nessa palavra. É Deus quem renova as nossas forças, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos faz voar mais alto. Então, essa é a palavra para o nosso coração, para que a gente possa se fortalecer no Senhor. E pense, medite em Provérbios 24:10. Se você é fraco, em uma crise você é mais fraco ainda. Então, vamos nos fortalecer no Senhor antes da crise, durante e depois também, né? Para que nós possamos permanecer firmes no Senhor e alcançar tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém?